sejam bem-vindos a mais um podcast Resoluta Soluções PCD. Entramos no mês de abril, o mês que eu amo, né? Mês do meu aniversário e o mês que a gente comemora a conscientização do autismo, conscientização mundial. Eu convidei a Alcilena, que é mãe de autista, e a Juliana, que fundou a Casa Joana. Sejam bem-vindas. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, Pamela, nesse momento, nesse mês tão especial. É um mês importantíssimo, né? Honra para mim recebê-las. Então, eu vou começar com você, Alce. Conta pra gente como foi sua experiência com autismo, com quantos anos você diagnosticou o seu filho, quais são os sintomas, o que te despertou para levar num profissional, e depois a Juliana vai contar a história dela também. Então, é uma caminhada bem longa. Eu acho que a maioria das mamães acabam passando um pouquinho pelo que eu passei. Meu filho entrou na escola com 3 aninhos, até então tinha muitas características, porém eu, como mãe, não percebia porque era meu primeiro filho de gestação. E o que aconteceu? Na escola, pela experiência dos professores, que já convivem com pessoas com deficiência, e autismo principalmente, eles viram muitas características e me chamaram. Ele estudava na escola adventista e eu fui chamada, eu e o pai dele, para me falar que eu deveria procurar um neurologista, porque ele precisava fazer uma avaliação, que ele tinha alguns sintomas de autismo. O que eram essas características, esses sintomas? Muita dificuldade de socialização, muita dificuldade de comunicação. Ele, com 3 aninhos, falava pouquíssimas palavras e bem curtas essas respostas diretas quando vinha uma pergunta longa. Olha a importância de estar todo mundo atento, né? Eu atendo muita gente que fala, não, é normal não falar aos 3 anos. Gente, não é normal. Tem que investigar. Tem que investigar. Eu converso muito com um fonoaudiólogo e falo, Pamela, não é preguiça. Não é porque o pai demorou a falar. Tem que investigar, né, Juliana? Com certeza. A criança, a pessoa, o bebezinho que não tiver, assim, na forma mais normal possível, você tem que investigar. E uma pessoa que muitas vezes vê essa diferença é os avós, pela experiência que eles têm. Então, assim, as mães têm que ficar atentas ao que a avó na família está vendo, o neto diferente, porque muitas pessoas que chegam na Casa Joana vêm através das avós. Olha que legal. E sabe o que é mais triste, Pamela? É que mesmo percebendo, às vezes, as pessoas de fora, eles não falam, eles têm medo já que a família não entenda, que a maioria faz isso também, negação. Eu não tive essa negação, mas para mim foi muito novo. As pessoas falaram na escola, eu falei assim, tá, tudo bem, se então vocês viram que pode ser, eu vou atrás. Marquei consulta na semana seguinte e já começou. Só que não é simples. Quando é leve, leva-se também uma longa caminhada para chegar no diagnóstico. Meu filho foi diagnosticado com 6 anos e meio. 3 anos e meio de investigação. Você imagina, eu que fui atrás, demorou tanto. E os outros que ainda não têm essa aceitação, não têm essa iniciativa. Porque as características são muito parecidas com outros transtornos. Aí um médico fala para você assim, ele tem característica de dislexia, o outro fala de TDAH, aí o outro fala ainda, ele parece ter alguma coisa de autismo, mas é muito cedo, mãezinha, porque ele é pequenininho, 3 aninhos é pouco. Hoje, graças a Deus, essa história de 3 aninhos é pouco ficou para trás, porque os médicos estão diagnosticando com 1 ano e pouquinho. Que hoje eles têm muito mais conhecimento. O pediatra precisa ter conhecimento para ver sinais de autismo. Meu filho não gostava de toque, não gostava de barulho, não olhava no olho, ele andava na ponta do pé, ele teve restrição com a alimentação desde bebê. Então ele tem muita característica, porém eles consideram leve porque ele não é daqueles que severo, que não fala, que não deixa, não sai para lugar nenhum, porque eu também não deixava ele em casa. Tem mamãe que fala, ele não gosta de barulho, então não vou sair, ele não gosta de movimento, eu também não vou levar. E eu levava em todo lugar, mas com muita restrição, ficava 10 minutos em alguns, meia hora em outros, porque ele Pensando chegava... que era birrento. Isso, pensando que era menino enjoado. mãe de autista ouve isso todo minuto, fala assim, falta de uns tapa. É porque, você é filho único? Porque deve que a mãe não educa. A gente escuta muito isso, Pamela. É muito doloroso. Eu imagino. Teve um dia que eu estava numa clínica aqui em Anápolis, eu fui com meu irmão. E, de repente, uma criança começou a ter um surto, né?
e ele começou a morder a mãe dele com muita força e gritando. E meu irmão foi em cima. Eu falei, Júnior, não, senhor, ele é autista. Nesse dia, me deu um aperto no coração, eu até chorei. Falei, gente, imagina só as pessoas... Eu sei que é. E eu segurei meu irmão. Imagina as outras pessoas, o que aquela mãe vive, né? Imagina só... A falta de conhecimento, gente, é muito triste. Porque leva as pessoas a agirem de uma forma grotesca, às vezes, né? Você já passou por alguma situação constrangedora com seu filho? Muitas vezes. Meu filho tinha 2 aninhos, eu fui convidada a me retirar do candeeiro. Meu filho entrou no parquinho e ele não conseguia socializar bem. Ele tinha dificuldade de toque. O que é que criança faz quando chama o outro para brincar? Toca. Pega na mão, pega no braço e puxa. E ele, quando acontecia isso, ele não conseguia falar que não gostava. Que até hoje ele não consegue falar o que ele sente. Ele batia ou mordia. Ele mordia todo mundo, por onde ele passava. Os tios todos já foram mordidos. O irmão dele foi mordido várias vezes. Eu, o pai. Todo mundo que conviveu com ele. Na escola ele mordia 10 meninos por dia, se 10 meninos tocassem nele. Então, o candeeiro, a menina do parquinho foi lá me chamar, convidando eu a me retirar com ele, porque as mamães não queriam ele lá. Nossa. E vários parques, vários lugares, sempre ele tinha dificuldade de adaptação. E até hoje, infelizmente, ele não consegue uma coisa muito simples, com 13 anos hoje, falar oi para os coleguinhas, saber o nome dos coleguinhas. Isso é muito doloroso. Por mais que ele seja leve, ele já desenvolveu muito, porque eu busco muito conhecimento, graças a Deus. Mas mesmo assim, para mim, é muito desafiador. E imagino para as mamães que não ainda têm conhecimento, que não ainda estudaram sobre o assunto, que não ainda conseguem ter voz, que eu falo, eu sou, assim, todo lugar eu defendo Ativista. ele, eu enfrento e brigo mesmo pelos direitos dele, não tenho medo de em lugar nenhum defender ele e todos os outros autistas que eu vejo passando por algum momento difícil. Mas com fala já é difícil, e quem não consegue se comunicar, se não consegue enfrentar essas dificuldades, acontece tragédias, a gente vê todo dia. Nossa, a gente viu esses dias, né? Dói na alma. Eu não gosto nem de falar sobre isso. Vamos falar de coisa boa. E assim, não existe autismo leve, entendeu? Assim, porque as pessoas acham assim que o autismo, por ser verbal, a criança conversar, ser mais comum sem ser o severo, aí fala assim, não, o autismo dele é leve. Assim, e esse leve não é leve. Sempre pode dar alguma crise, algum tipo, né, de problema, igual o Rafael, igual tantos outros lá na Casa Joana, que a princípio, assim que chegou, assim, até a gente ficava, será que é autista mesmo, sabe? Então, e assim, olha que vocês conhecem, né, participam, imagina essas pessoas no dia a dia. Não, eu acho que não é autista, não tem cara. Isso mesmo, essa é a pior fala que uma mãe de autista pode ouvir. Quando as pessoas chegam por falta de informação e falam assim, gente, mas seu filho é tão lindo, ele nem parece ser autista. Gente, autista não tem aparência física, por favor. Autista, ele é deficiência intelectual. Isso ele tem dificuldades é um preconceito velado, porque não quer dizer que o autismo severo seja feio também. Então, assim, seu filho é bonito, não parece que tem autismo? Então, sim, uma coisa, um capacitismo velado nessa fala. Como várias pesquisas provaram, os autistas leves, eles passam por maior dificuldade no sentido de que eles passam a perceber, com o passar do tempo, crescer, ele passa a perceber a discriminação. Eles percebem que os coleguinhas não querem estar perto dele, que eles não são incluídos em nada, que eles percebem que os grupinhos vão se afastando quando eles chegam, porque eles têm um jeito diferente de brincar com coisas. Eles não vê graça em alguma piada, eles não conseguem interagir de forma normal diante daquele grupo, principalmente na adolescência. E tem acontecido, infelizmente, pelo mundo afora, muito suicídio de pessoas com autismo. Nossa, isso é algo que a gente vai falar muito sobre isso, né? Mães e filhos, né? Tem tido alto índice de suicídio, porque essas pessoas precisam de ajuda, precisam se sentir acolhidas, entendidas. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito, muito, muito ainda sobre isso, né? Existe 2 lados, né? Que nenhum é correto. Aqueles que falam assim, ai, coitadinha daquela mamãe, gente, olha, o filho dela é autista. Esses que ouviram muito sobre o autismo e tem dó. E existe o outro que fala assim, ai, foi um presente de Deus, família com um anjo azul. É porque você é muito especial. Nenhum é verdade, gente.
A primeira vai passar por também da desafios, mãe a segunda guerreira. A também. mãe é guerreira, a mãe é super mãe. Nós somos todas normais, igual qualquer outra mãe. Nós temos as dificuldades, tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente quer fugir também, assim, quer ficar no cantinho também. E nisso, nesse sentido, não é possível. Quando você tem um filho com autismo severo, você tem que estar ali presente o tempo todo. Então, é muito desgastante para a mãe. E aí eles querem colocar superpoder nessa mãe. E a mãe não tem esse superpoder. Então, acaba outra forma de capacitismo das mães nesse sentido, né? Gera uma sobrecarga, onde existe uma cobrança que você tem que ser perfeita, porque seu filho Precisa. Isso. Seu filho precisa muito de você, você tem que ser forte, você não pode agir dessa forma, você não pode fraquejar agora. E ela? E a mãe? Ela não deixou de ser mulher, ela não deixou de ser profissional, ela não deixou do N papéis que ela assume na vida, porque ela é mãe de uma criança especial. E, infelizmente, a sociedade julga o tempo todo e aponta o dedo que tudo que não deu certo para aquela criança desenvolver é porque a mãe não fez nada. A mãe não está vendo, olha só o que o filho está fazendo. Ele age assim porque ela não corrige. Se é porque é autista, não pode ser corrigido? Uhum. Eu atendo muita gente no escritório diferente também. Às vezes a pessoa, depois de passar por um longo processo de aceitação, né, ela me procura porque antes ela não queria usar o nome do filho para comprar o carro. Fala, não, eu não queria de jeito nenhum comprar o carro no nome do meu filho para não usar. Mas ela também passou por situações na família que a família falava, gente, você está criando coisa, não existe. É da sua cabeça. Você está inventando doença para o seu filho. Isso é muito comum. A Juliana vê lá na casa Joana, nós vemos todos os dias chegar mamães lá. Então, isso é muito difícil, principalmente o pai mesmo, sabe? Assim, enquanto o pai não vai num consultório do médico, escuta do médico que o filho tem autismo, porque o autismo não tem cara... você não está educando o filho direito, alguma coisa assim. O pai fala, ainda julga a mãe nesse sentido. Enquanto ele não escuta o médico falar, aí ele não tem essa consciência. E olha que ele precisa de passar por mais uns 2 médicos para poder ver, porque ele fala assim, não, aquele médico também tá querendo, sabe? Então, assim, é muito complicado. Depois desses 3 anos e meio, como que foi feito o diagnóstico do seu filho? Uma avaliação neuropsicológica muito cara, por sinal. A maioria das pessoas não conseguem pagar e por isso esse tardio diagnóstico. Meu filho foi bem complicado, que os médicos ficou tentando fechar sem essa avaliação e não conseguiram e pediu que eu fizesse essa avaliação para que fosse realmente concluído esse diagnóstico. Após o diagnóstico fechado, com essa avaliação, foi que eu comecei realmente encarar e estudar. Você passou pelo processo do luto? Eu sempre brinco, Pâmela, que eu agradeço por eu não conhecer nada sobre autismo antes. Eu não passei. Porque eu não entendi o que era autismo. Tá, então ele tem, né? Eu vou buscar conhecimento. Comecei a fazer curso online, presencial, tudo enquanto é mini curso que tinha. Fui para Brasília fazer curso de alfabetização para autismo. E foi uma coisa atrás da outra. Eu acho que eu não tive tempo de ver esse luto que todo mundo vive, que eu respeito, porém eu não senti. Meu marido, na época, eu não entendi por quê. Ele falou assim, eu não quero que você fale pra ninguém, você não vai contar. Eu falei assim, mas pelo que eu vi, não tem cura. Se não tem cura, adianta eu não contar? Vai ser percebido. Aí ele falou assim, mas eu não quero, por favor, não conta. Eu contei, espalhei pra todo mundo. Gente, meu filho age desse Mulher, jeito. né? Meu filho age desse jeito porque ele é autista, mas eu vou tentar fazer o que for possível para melhorar e desenvolver ele. Isso eu tinha na minha cabeça. Dentro da capacidade que ele tivesse, eu iria fazer o máximo. E eu agradeço demais a Deus por essa força que veio de Deus, mas que realmente eu faço até hoje. Tem hora que ele está achando difícil algo, que ele odeia português, ele aprendeu, ele foi alfabetizado com 11 anos, com muito esforço meu da escola e comum, ele faz comum até hoje. Mas ele aprendeu a ler, escrever, odiando, mas aprendeu. Porque eu nunca deixei que os não também, de ninguém, nem da vida, falasse para mim que ele não era capaz. Todas as pessoas que é especialista, inclusive doutor em educação especial, pai de autista, virou para mim e falou, olha, Silena, não se frustre se o Rafael Filho não for alfabetizado, porque alguns não vão ser. E você tem que aceitar e concordar com isso. Eu falei, tá bom. Mas quando saiu dali, eu falei, Deus, eu sei que é possível. Meu filho é muito inteligente, ele vai conseguir sim.
E mesmo não gostando, ele acaba fazendo muita coisa que ele não gosta, está em locais movimentados, como a caminhada foi ontem. E eu levo ele sempre para todo lugar que a gente vai e ele participa, nem que seja com a cara meia feia, que ele não gosta de barulho, mas ele vai e participa. E assim, Você acha que a maneira com que a mãe trata esse filho vai impactar na vida real dele ali no dia a dia? Acho porque todos os autistas que eu convivi e conheci, que desenvolveram, a mãe passou por uma caminhada bem dolorosa no começo, desafiadora mesmo, porque eles falam não, 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 e você fala sim, sim, você consegue. E eu já ouvi de vários que cresceram e conseguiram chegar a lugares até mais do que a mãe acreditou no início, falaram isso. Foi importante lá no começo minha mãe não aceitar meus não, minha mãe não privada de me levar, mesmo eu não querendo. Não aceitar que eu achasse que eu era incapaz. Aquela história de ouvir assim, você consegue, você é capaz, você vai, faz muita diferença. É porque a mãe, ela sente, ela sabe a capacidade do filho, sabe? Então, assim, por isso ela sabe a capacidade do filho dela, que é um filho inteligente, que é capaz de aprender, mas tem os autismos severos que também a mãe sabe daquela capacidade que a criança, que o filho, adulto severo, não vai passar de uma escola de inclusão social, mas não aquela inclusão de alfabetização, que é importante a mãe aceitar isso também, sabe? Porque muitos são não verbais, muitos, né, assim, têm um autismo muito severo, então o principal é a mãe aceitar. Sabe, ela tem aquele feeling do filho, da inteligência, da capacidade do filho, e tem também aquele que, não, meu filho, eu sei que ele não vai passar disso. E tanto na síndrome de Down, Ontem eu estava rindo lá da Joana, estava observando a Joana com você. Você falou, Joana, vamos lá fazer um vídeo. E ela, não quero. Joana, me dá aqui, mamãe vai guardar pra você. Agora eu deixo você. Não come, mamãe, não come. Eu ri demais, a preocupação dela é o salgadinho. Não come. Aí você falou, não, vou guardar aqui, vou deixar bem guardadinho, depois você vai comer ela. Então tá bom, então vamos. Me conta, Juliana, por que você criou a Casa Joana? Como que aconteceu isso? Como que Deus colocou isso no seu coração? Porque a Juliana, ela é mãe da Joana, que é síndrome de Down, e está fechando o diagnóstico de autismo, né? Conta pra gente. Muita característica de autismo. Então, quando a Joana nasceu, que eu não falo que foi aquele momento do luto, porque há 2 anos atrás eu já tinha passado por um luto, que a minha irmã tinha morrido, então eu sei que o luto é uma coisa muito triste, muito forte. E a minha filha não morreu. A minha filha só teve o diagnóstico de síndrome de Down. Não foi a filha que eu esperava naquele momento. Mas, então, sim, mas essa parte do luto eu acho muito forte falar isso, sabe? Porque não teve uma morte. Então, assim, só quem tem a morte na família sabe o que é a tristeza mesmo de uma morte. E, então, assim, passando aqueles 2 meses de aceitação, né, que a síndrome de Down é diferente do autismo. Você acaba descobrindo de imediato, assim que nasce ou então dentro da barriga. Você descobriu quando ela nasceu ou foi no ultrassom? Foi, assim que ela nasceu, as ultrassons, tudo saiu normal, tudo perfeito, sem nenhum diagnóstico. A minha idade não estava também, eu acredito que por isso que eles não fizeram uma coisa mais detalhada, que na época eu não estava naquela idade avançada de... Você tinha quantos anos? Eu engravidei com 34 anos. Novinha. Não tinha risco ainda. Então, sim, então eu acredito que na hora de fazer todo o pré-natal não estava assim naquele momento de alerta. De alerta. Então, aí, depois de quase 2 meses de espera do diagnóstico fechado, porque assim, que nasce, tem a suspeita, né? Tem aquela suspeita da síndrome de Down. Então, você faz o cariótipo. O cariótipo demora mais ou menos 40 dias. Então, assim, aí, esses 40 dias eu estudei muito e comecei a ver as características da Joana comigo, eu amamentava. Então, pensava assim, muitos diagnósticos na época da síndrome de Down, a criança não amamenta e a Joana amamentava. E, então, assim, aí falava assim, ó, se ela amamenta, se ela consegue mamar no peito, então dê o máximo possível pela hipotonia muscular da boquinha.
pela inteligência, que fala assim, quanto mais você amamenta seu filho, mais inteligente ele vai ficar. Então, assim, aí eu dei o máximo que eu podia. Dei 2 anos de amamentação para Nossa, ela. a menina já tava dando birra com o peito na boca. Foi, quase assim. E até uns 5, 6 anos ela ainda queria mamar, sabe? Só que aí eu já pensei assim, já não posso também deixar ela mamar muito, porque senão ela vai querer tirar minha roupa na rua, sabe? Então, assim, é coisa complicada. Então, e nesse período de até mais ou menos 1 ano e meio, eu fiz todas as estimulações precoces nela, e com 4 meses ela foi para a PAI. Então, sim, ela fazia a PAI e fazia as estimulação precoce em casa, particular. E eu via que o desenvolvimento dela estava muito bom. Então, sempre questionava, assim, de ser pouco atendimento na PAI, porque a rotatividade da PAI é muito grande, é mais de 600 pessoas, fila de espera. Então, sim, tem que ter aquela rotatividade para os bebês, para as mães, para as crianças. Só que, então, eu não achava, no meu ver, eu não achava que era suficiente. Então, sim, ela fazia fono na PAI, fazia particular, fazia fisioterapia na PAI e fazia particular. E eu fui vendo o desenvolvimento dela ser diferente, sabe, de outras crianças. E me deu essa vontade muito grande de fazer uma instituição, e nisso a gente vai pesquisando, sabe, aquela mãe que não para, que quer saber mais e quer correr atrás, quer conhecer novas pessoas, porque na minha infância não existia inclusão. Sabe? Então, assim, eu não convivi com ninguém Isso com que eu ia te síndrome de perguntar, Down. na sua família já teve algum diagnóstico ou a Joana foi a primeira? Não, ninguém, assim. Então, foi a primeira síndrome de Down da família. Então, assim, eu não tinha convivência. A única coisa que eu conhecia da síndrome de Down era o que eu via na internet, naquela época, 13 anos atrás, que eram não coisas muito boas, né? E aí fui conhecendo novas mães, com bebês e tudo. Então, assim, a gente foi fazendo, assim, São Paulo, Brasília, Goiânia, o Brasil inteiro, sabe, assim, e juntava as mães pela internet e começamos a fazer. Então, assim, aí o pessoal de Goiânia, vamos abrir uma instituição, aqui em Anápolis vamos abrir também, sabe? Então, assim, acabou que deu essa vontade. E tudo voltado na síndrome de Down. Mas aí, depois que eu abri, né, a instituição da Casa Joana, que eu quis colocar o nome dela, que eu quis nesse nome casa para acolher mesmo, e que hoje realmente é uma casa de acolhimento de forma geral, tanto das mães quanto das crianças, das pessoas. Aí começou a aparecer outros diagnósticos na Casa Joana, que a princípio era só para síndrome de Down, e hoje nós temos mais autistas na Casa Joana do que síndrome de Down. Atendemos todo tipo de deficiência intelectual e deficiência física na fisioterapia. Então, assim, hoje ela acolhe praticamente todos os tipos de deficiência. Uau! Eu costumo falar que não é o que acontece com você, é o que você faz disso, né? Eu conheço pessoas incríveis que depois de um diagnóstico se tornaram pessoas muito melhores. A gente vai trazer aqui a Raquel Zendron, que ela ficou tetraplégica, ela é de Anápolis. Depois que ela ficou tetraplégica, ela fala que ela é um ser humano muito melhor. Gente, olha que incrível, tem tanta gente na cama porque teve um diagnóstico muito pequeno. Ela está tetraplégica e ela é hoje uma pessoa muito melhor. A Juliana teve uma filha que, igual ela falou, não era o que ela estava esperando no momento. Mas ela olhou aquela criança ali e falou, gente do céu, é muito menos do que eu imaginava, né? E estudando, eu falo que essas mães se tornam PhD. Eu tenho mãe aqui que sabe muito mais do que médico. Então, obrigada, Juliana. Eu vejo que você faz diferença mesmo na sociedade. Continua lutando aí. Aí você trouxe a Alci para ser presidente da Casa Joana, né? Então, a Alcilena foi um presente para a Casa Joana, né? Hoje ela tornou parte da nossa família mesmo. Ela chegou lá para atendimento, né, para o filho dela.
E, assim, hoje as mães são mães voluntárias e, assim, eu vi tanta vontade, tanta inteligência na Auxilena, assim, características de ativismo, de querer melhor, sabe? Então, assim, ela veio para acrescentar muito para Casa Joana. Me conta, depois da experiência, é isso que eu falo, não é o que te aconteceu, é o que você fez com isso. Então, ela teve a experiência do diagnóstico demorado, de tanta barreira que ela teve que enfrentar, e aí ela falou, não, vou poder ajudar muita mãe com isso. E aí? Justamente, meu filho é apaixonado em futebol. E na época a Casa Joana estava com uma parceria com a prefeitura, com a Evangélica, que tinha ali no ginásio internacional, tinha um dia na semana que tinha futebol, atividade física. E eu levei meu filho nesse dia e eu conheci um pouco da história da Casa Joana nesse dia. Num outro evento, naqueles policial lá, como que é, de preto? Você Goi. tava? Ah, tá. Era Goi na época. É. Tinha em frente a Goi lá um evento da Casa Joana. Eu fui. Por causa do futebol, já fiquei sabendo desse outro evento. E eu fui nesse evento lá, alguém me apresentou a Juliana, que eu não lembro agora quem foi. E ela falou assim, vai lá na instituição, você sabe onde que é? Eu falei, não sei. Não, agora tá lá no Mato Grosso, vai lá conhecer. E tá, eu falei, tá. Um belo dia eu tô passando com meu filho, eu falei, vou parar. E entrei, e naquele dia eu falei pra Juliana, que legal, eu não sabia que tinha um local físico, como que funciona. Aí eu falei, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque meu filho precisa muito, eu quero também poder contribuir de alguma forma. Aí na época tinha pouco profissional, né, Juliana? Falei, eu tenho uma amiga que acabou de formar em pedagogia, tenho uma amiga que acabou de fazer fisioterapia e tem outra que acabou de fazer psicologia. Nenhuma está trabalhando. Eu vou convidá-las para vir. E foi uma semana depois, eu tinha conseguido 3 voluntários para começar a ajudar a Casa Joana e meu filho ao mesmo tempo. E a partir daí, você vai um dedo, a mão, o braço, de repente você se vê De inteira. corpo, alma e coração. Porque quando você sente, como a Juliana fundou a Casa Joana por causa da Joana, do mesmo jeito eu. Quando você vê um acolhimento em algum lugar para o seu filho, não tem mãe que goste mais desse lugar do que você. E aí você começa a ver que tem outras que não sabem nem um pedacinho do que você sabe, que não enxerga que tem jeito de melhorar, que mesmo sendo severo dá para desenvolver dentro das capacidades dele. Se tiver estimulação, vai acontecer alguma mudança, algum desenvolvimento. Ninguém nasce e cresce autista sem nenhuma evolução. É isso que a mamãe precisa entender. A Juliana comentou, os severos não vão conseguir ter uma vida normal, porém eles vão desenvolver muito se tiver estímulo, se tiver interatividade, se estiver participando de uma comunidade que também vive o que eles vivem. Porque a mãe não vai ter medo de soltar e deixar aquela criança conviver, ter essa convivência de confraternizar, de socializar. Que, Pamela, hoje, depois de muito tempo, eu sei que socialização para o autismo é mais importante do que uma terapia. Tem gente que tranca os filhos em N terapia, fica catando terapia. Tem médico que fala assim, essa mãe é catadora de terapia. Porque ela acha que vai dar certo, que vai funcionar, que vai resolver, curar o filho. E não cura, não funciona. Interação social é a mais importante. Porque ele passa a comunicar porque ele está interagindo. Na Casa Joana, a natação já fez milagres. Tem 3 crianças que falaram durante a natação. Uau. Porque interagindo com outros que são verbal, eles veem necessidade de comunicar. Então, acontecem milagres. Porque a mãe, inicialmente, achou que era só uma atividade física. Mas não, gente. Em cada momento que ele está interagindo, participando das atividades, pode acontecer evolução gigante. E é isso que eu sempre falo. Casa Joana é milagre. Por quê? Porque faz isso. Olha que legal. Imagina só. Você está levando seu filho para fazer uma atividade física. Talvez ele nem quer fazer aquilo ali. Mas você está falando, vamos. E, de repente, ele se torna verbal porque tem um colega que também tem alguma limitação que estimulou. É muito incrível. Hoje, o que a Casa Joana oferece para essas mães, para essas crianças? Como que funciona lá? Eu vou falar um pouquinho, a Juliana complementa, porque vai faltar. Eu nunca vou conseguir lembrar tudo. Então, a Casa Joana hoje tem reforço escolar, tem psicólogo para mãe e para as crianças, adultos com transtornos. Tem também fonoaudiólogo, tem natação, tem aula de arte, de pintura, psicopedagoga, tem aula de dança, tem aulas de culinária. Amo. Eu fui uma vez, nunca mais consegui voltar.
Então, Mas eu amo, acho esse tem projeto dois incrível. projetos, Fisioterapia. tem o projeto que é A Segunda é Nossa, que esse projeto é todo voltado para as mães. Cuidando de quem cuida. Né, que é o Cuidando de Quem Cuida. Eu até copiei esse nome para um projeto meu. Eu falei, Juliana, eu posso copiar? Pode. Eu falei, então tá bom. Então, eu acho assim que nós estamos inspirando, né, novas pessoas. Eu falei, pode copiar que está inspirando as pessoas. Então, assim, esse projeto Cuidando de Quem Cuida é voltado para as mães. Aí, então, lá nós temos a fisioterapeuta que faz massagem terapêutica com a vácuo, também com... Como é que Acupuntura. Acupuntura, massagem relaxante. Aí tem um momento de fazer a unha, arrumar o cabelo, maquiagem, a própria aula de culinária e também as mães se juntam para fazer algum tipo, ou pamonha, ou pizza, qualquer tipo de culinária. É um momento de... Falar mal dos pais que não estão ajudando. Também. É um momento libertador, né? É um momento, nossa, maravilhoso. E o karaokê. Também maravilhoso agora. Então, Você vai agora, na segunda? Na segunda é nossa. Inclusive, hoje, nós temos a festinha da Páscoa. Aí nós podemos abrir o karaokê lá também, para as Sim, crianças, claro. em geral. Então, assim, é um momento de confraternização. E eu quero dizer, assim, que a Casa Joana tem muitas festas, mas essas festas todas são meio que terapêuticas mesmo. São Claro. festas de inclusão, porque, assim, direto tem relatos de mães que reclamam, meu filho não é convidado para um aniversário na escola, meu filho não é convidado. Então, eu falo assim, gente, o momento dessa descontração é nas festinhas da Casa Joana. Vai lá, vai conhecer a instituição, vai participar das festas, seu filho vai ser sempre convidado para todos tipos de festa, porque é para todos os tipos de deficiência, não é só para autismo, não é só para síndrome de Down, não é só para quem tem paralisia cerebral, é todos os tipos de deficiência e a inclusão com os irmãos, com os amiguinhos também. Quem não Então, tem nenhuma deficiência está ali junto e aprendem com eles e eles aprendem também. É muito interessante a troca, é muito gratificante. A Juliana é tão diferente que ela abre a porta da casa dela. Eu lembro de uma festa do pijama que ela fez, que eu queria ter levado meu filho, não consegui, enfim, mas eu fiquei só acompanhando. Gente, o trabalho que vocês fazem é muito incrível, principalmente com essas mães. A gente falou que não é tadinha, não tem adjetivo. Mas eu sou admiradora das mães de crianças especiais porque elas se anulam mesmo, né? Elas doam a vida dela para as crianças, para oferecerem o melhor. Ou então, eu não vou anular a minha vida, mas vou ser a melhor, vou estudar, eu vou... Melhor caminho. Melhor caminho, eu vou me dedicar aqui para ser uma mãe melhor, para ter um filho melhor. Então, assim, eu admiro muito as mães especiais. E esse trabalho é muito bacana. Na segunda-feira é muito leve, sem cobrança. Não, hoje é o dia de vocês. Vamos lá, quer fazer a unha, quer fazer o cabelo, quer maquiar? Então, vamos embora. Tem um colchão terapêutico lá ainda, que as mamães relaxam, saem de lá Pelo amor de Deus, eu preciso disso. E tem também na terça e quinta tem academia que nós fizemos uma parceria com a academia na rua de cima da Casa Joana, que chama Camael Ferreira, que toda terça e quinta, das 3 às 4 horas, é ginástica para as mães. Meu sonho era participar, mas 3 horas da tarde, eu tô no meio do furacão, gente. Como é que vai fazer academia? Sabe, tem muita mãe que inclusive, que se anula. Teve um período que eu me anulei, sabe? Então, assim, foi um momento de voltar, sabe, a poder fazer essa ginástica, para poder melhorar o físico. E ali a gente trabalha o físico, a mente, todas as mães estão no mesmo ritmo. Então, assim, é maravilhoso. É um momento, assim, que foi um presente para a Casa Joana também, essa academia, esse projeto. Eles que convidaram vocês? Foi. Parabéns, hein? Falando de presente, Pâmela, é justamente sobre isso. A gente precisa muito, a Casa Joana, de parceiros. Parceiros que, como o Camael nos arrumou essa parceria com a academia para as mamães, que possa aparecer outros parceiros. A gente vive de voluntariado. Fala aqui, o que você precisa lá? Vamos lá. Hoje, com urgência, mais psicólogos que entendam sobre transtornos. Hoje você tem alguma neuropsicóloga que faz avaliação? Não, essa é a maior dificuldade em Anápolis. Porque é muito caro essa avaliação, porém, lugar nenhum, nem a própria PAI oferece, assim,
o tempo que Gratuito, deveria. né? É gratuito no tempo rápido, porque deveria ser quanto antes. A criança que for diagnosticada mais cedo, ela tem enorme chance de desenvolver essa criança, das capacidades dela. Vamos fazer um apelo aqui, então? Olha Vamos, só. vamos. Esses neuropsicólogos, profissionais com altíssima qualidade, alta performance mesmo. Imagina fazer um dia por mês. Um dia por mês. Não vamos exagerar. Não vamos pedir, não, uma vez por mês. Para ser voluntário, para fazer um diagnóstico precoce de uma criança que não tem condição financeira de pagar. Não vamos pedir para quem tem condição, não, né? Vamos pedir para quem não tem condição. O que vocês acham? Vamos lançar esse desafio? O desafio está lançado. Está lançado. E aí, vamos embora? Vamos ajudar quem precisa realmente? E o que acontece? Essa avaliação não é feita em um atendimento, Pamela. Então, a gente pode colocar o desafio uma criança por mês. Porque, às vezes, precisam de 5, 6, 10 sessões para fechar um diagnóstico. Não é simples um atendimento e ele vai sair com o diagnóstico fechado. Ele pode fazer até no próprio consultório, esse neuro. Sim, abrir o consultório dele. Tipo assim, uma criança por mês. Uma criança por mês, a gente passa a primeira, a principal, que ele tem uma fila, vai ter uma filinha. E, assim... Eu já lembrei de uma pessoa que pode cada fazer neuropsicólogo que quiser atender uma criança da Casa Joana, não precisa nem ir na Casa Joana, a gente manda para o local certo, sabe? E isso pode ser qualquer outro tipo de profissional, sabe? Assim, apadrinhar uma pessoa. E, assim, na Casa Joana a gente precisa de muitos profissionais, sabe, assim, voluntários. Nós precisamos até da parte do marketing, para poder ajudar a gente a fazer um trabalho de marketing da instituição. Nós precisamos desse projeto da beleza, sabe, assim, da mãe A Segunda é Nossa. Nós precisamos de profissionais para poder ajudar, maquiagem, autoestima, palestra, todo tipo de profissional que queira fazer um trabalho voluntariado na Casa Joana, que seja uma vez na semana ou uma vez no mês, tá valendo lá pra gente. Então, a gente recebe com muito carinho, muito amor mesmo. A gente tem necessidade, como a Juliana falou, de N profissionais. Mais fono, psicólogo, psicopedagogo, a gente tem só uma de cada. Então, é muito pouco diante da procura, da demanda. A gente precisa também de professor de apoio, quem fez pedagogia, que às vezes não está hoje trabalhando, tem um dia da semana livre, fala, eu vou dar hoje reforço escolar na Casa Joana. Uma vez por semana, uma pequena tarde, uma manhã. Um profissional que já aposentou, que queira até dar uma aula tipo de crochê, sabe? Tapete, artesanato, qualquer tipo de pessoa, de voluntariado que queira fazer um compromisso com a Casa Joana. Igual eu falei, uma vez no mês, uma vez na semana. Uma vez no ano, gente. Pode ser. Igual médicos. Médicos, vamos supor que um pediatra fala, eu posso durante uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, eu vou fazer um dia de atendimento gratuito na Casa Joana. Gente, será muito bom, será de grande valia. Quantos não poderão fazer uma consulta e ter seus pedidos de exame, sendo que ele não conseguia, está lá numa fila de espera gigante no sistema? Foi feita uma pesquisa que foi provado cientificamente que a pessoa que tem propósito, ela vive mais. Então, vamos lá, as meninas estão falando aqui, você que já está aposentado, então você está em casa. Eu falei isso aqui quando eu conversei com o Carlos, que ele se tornou deficiente visual depois de um acidente de trânsito. Está em casa, está deprimido, vamos servir, porque eu tenho certeza que a partir daí sua vida toma outro rumo. Quando a gente começa a participar dessas reuniões, a gente vê o tanto que a nossa pequena ajuda, às vezes só de você participar, só de você estar ali, já vai ajudar muito. Ontem a gente participou da caminhada, falei para o Juliano, não, ontem eu não estava muito bem. Isaac dando birra toda hora, mas eu fui. Ficamos muito felizes. E só de estar lá, gente, a gente já volta renovada, né? A gente já olha ali e fala como que Deus é perfeito, como que Deus une propósitos. Então, vamos pensar nisso? Procura as meninas da Casa Joana, seja um voluntário, faça diferença na vida das pessoas. Às vezes, uma ação pequenininha pode mudar uma vida, uma família, né? Olha, eu fiz um projeto que ainda não deu certo, que é até o da Carona Solidária. Tem muitos que moram longe, que tem a vontade de ir, que talvez não queira pegar um ônibus, que a criança com autismo pode dar um tipo de trabalho. Mas até assim, para poder fazer essa carona solidária,
já tá valendo, sabe? Assim, uma pessoa que vai lá na casa dela, busca uma vez na semana, sabe? Então, assim, tem para ser voluntário, quem quer ser voluntário tem milhões de tipos. Alternativa. Milhões. Basta querer. Basta querer, né? E como você falou, que eu gostaria de frisar, eu acredito que quando você ajuda o outro de alguma forma, esse espírito de voluntariado deveria ser mais forte no Brasil, em Anápolis. Porque quando você ajuda o outro na dor dele, é incrível, mas a sua dor diminui com certeza. Sim, eu falo que a gente ajuda, eu acompanho de muitos projetos, né? E eu falo, gente, a gente tem que começar aqui. Vamos começar na nossa cidade, do nosso ladinho. É claro que não desmerecendo projetos que vão para fora, claro que não, é importante. Mas se a gente não está conseguindo aqui do lado, tem tanta criança aqui, olha, para você ver, uma carona solidária, tá aí em casa, quietinho, tranquilo, vamos oferecer, vamos levar essa família, porque a família de uma criança com algum tipo de deficiência que vai pegar um Uber já é um sufoco, já é um transtorno, aquela pessoa já começa a sofrer antes. Então, tem muitas maneiras da gente ajudar. Eu falo assim, ó, todos juntos fazem a diferença. Eu faço o meu pouquinho, você faz o seu pouquinho e aquilo ali se torna grandioso, né? Eu quero te dar até os parabéns, porque eu te conheço acho que uns 4, 5 anos já, Pamela. Sim. E eu admiro muito o seu trabalho, porque você não tem deficiência na sua casa e você trabalha com um público totalmente deficiente. Em As todas pessoas as sempre áreas. perguntam quem é da sua família. Eu falo, Eu não, acho ainda não. muito mais. Pois é, que eu acho que o Isaac é, hein? Vai chegar lá. Se for, a gente vai descobrir e a casa de Joana tá de porta aberta. Mas eu falo assim que é muito mais difícil você ver pessoas que não têm deficiência, não sentem na pele, abraçar esse público, essa causa. E você abraçou com muito êxito, assim, você cresceu porque você demonstra realmente valorizar esse público e não apenas igual a maioria que querem aproveitar desse público. Você faz um trabalho magnífico, com muito amor, que você sente que você transmite esse amor para aquelas famílias. E por isso você está tendo tanto sucesso. E eu só desejo obrigada. mais e mais sucesso. E parabéns de novo pelo lindo Obrigada, trabalho. muito de obrigada. excelência. Realmente, assim, quando eu trabalhava na Toyota, eu descobri que aquilo ali é um propósito mesmo. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, mas eu achava assim, gente, com que propósito? E aí Deus me mostrou que era isso mesmo. Eu falei, então, eis-me aqui, né, Senhor? Bom, meninas, estamos chegando ao fim. Muito triste, porque tem muito assunto. Por que eu resolvi fazer o podcast? Para a gente informar mesmo, para a gente ter essa proximidade, para a gente... Eu falei assim, olha, as pessoas têm que conhecer, né, o público PCD, a gente tem que conhecer as instituições, eu quero falar com todo mundo. A gente tem que conhecer esses projetos, porque vamos caminhar junto, vamos ajudar, vamos fazer a diferença na vida, no mundo, na nossa cidade, no nosso bairro, mas vamos fazer a diferença mesmo. Então, vamos lá, Juliana, a gente está chegando ao fim, eu quero que você deixe sua mensagem, o que você quer falar para as pessoas que vão nos assistir. Foi muito rápido, mas a gente vai fazer de novo depois. Então, eu acho que a gente tem que se unir mesmo, sabe? Igual isso que você está fazendo é um projeto muito bonito, igual você quer conversar com todas as instituições. Então, assim, acho que o propósito é esse. Todos juntos pela causa, é isso que eu falo. Todo mundo junto. Gente, não é um nome, não é a Casa Joana, é todo mundo trabalhando pela causa. Essa união é o que faz a força e é o que mostra, né? O que realmente funciona, o que a gente tem que dar valor nas pessoas. Sabe assim, antes de você ver um diagnóstico, dá valor naquela pessoa. Aquela pessoa não é um diagnóstico. Aquela pessoa não olha só também o autismo, não olha só a síndrome de Down, só a deficiência, sabe? Porque ela tem muito a oferecer. Então, assim, isso é muito importante. Antes do diagnóstico, tem a pessoa. É isso aí. Por isso que é pessoa com deficiência. A pessoa vem antes. Isso. E você, Alce? Eu estou muito feliz por essa oportunidade, quero agradecer a Juliana, que foi através dela que eu estou hoje na Casa Joana e tenho muita honra em fazer parte da família Casa Joana. Assim como todos lá, a gente ajuda e é ajudado, que eu acho que o segredo está aí. Quando você faz de coração, o que vem de retorno é em dobro e é gratificante. Obrigada, Pamela, por esse momento. Informação nunca é demais. E Casa Joana está de porta aberta para receber os voluntários e as famílias das pessoas com transtornos, com deficiências.
intelectual não visíveis. A gente enxerga vocês. Vocês podem ir lá que vocês serão acolhidos. Sem nenhuma discriminação, com inclusão verdadeira. Obrigada. É isso aí. Então, a partir de agora, todas as quarta-feiras, 21 horas, pela TBO, a gente vai ter um podcast informativo. O nosso propósito é levar informação, gerar essa conexão entre as pessoas, as instituições, os propósitos, os projetos. E o nosso objetivo é o quê? Mudar o mundo de uma forma bem leve, bem tranquila, todo mundo caminhando pela causa. Então, gente, muitíssimo obrigada. A vida de vocês é muito, muito, muito preciosa. E estamos juntos. Vamos embora caminhar. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegar lá. Isso. Gratidão. Fiquem com Deus. Parabéns.